bem-vindos ao canal Flávia Araújo. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a criação de vínculo, que na verdade, assim, se você der uma vasculhada aqui no meu canal, tem alguns vídeos que falam sobre isso, mas eu tô fazendo esse especificamente por conta de um vídeo que eu fiz, que eu vou deixar aqui no card, que é sobre o planejamento anual, porque o vínculo e a interação com as crianças está dentro do meu planejamento anual, na verdade é um dos meus principais objetivos. Lá nesse vídeo que eu vou deixar aqui linkado, eu falo sobre 4 principais objetivos para vocês poderem pensar, enfim, coisas que eu acho importante. E aí eu quero falar um pouquinho sobre cada um. Então hoje eu vou começar falando sobre a criação desse vínculo e a interação entre professora, as crianças e as crianças como um todo, o grupo como um todo. Eu acho que tem pontos muito importantes que assim que a gente começa o ano, que a gente começa numa turminha nova, enfim, a gente precisa se mostrar disponível para aquela turminha. Então, é muito importante a gente estar sempre disposta. Eu sei que nem sempre a gente está disposta, porque a gente tem problemas com qualquer outra pessoa, mas estar disposta, ter um sorriso no rosto, faz toda a diferença, né? Então, um sorriso abre portas, eu costumo sempre dizer. Tem muitas motos passando por aqui hoje. Então, um sorriso abre portas, eu costumo sempre dizer. Então, estejam sempre com um sorriso no rosto, olhem as crianças nos olhos, isso faz muita diferença. A gente olhar para a criança e enxergá-la, né? Porque é muito fácil a gente olhar, mas não ver. A gente precisa olhar e precisa ver a pessoa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma coisa importante, a gente tem que deixar a criança à vontade. Né? Então, às vezes tem toda aquela questão que os pais querem muito que ela entre na aula, ou você quer muito acolher aquela criança e às vezes a gente perde um pouco a mão disso e acaba dando uma sufocada, sabe? Aquela coisa do tipo assim, insiste muito para a criança entrar, insiste muito em colocar ela no seu colo, insiste em pegar ela pela mão, insiste, enfim. Eu acho que tem um pouco de feeling, sabe? De sentir realmente assim, não, pera, ela precisa do tempinho dela. Eu já me mostrei disponível, eu conversei, eu mostrei quem eu sou, eu me apresentei, mas ela também tem um tempinho. Ela precisa olhar pra mim, ela precisa sentir a vontade de chegar na gente, né? De chegar em mim. Então, ficar muito em cima, insistir muito, também não acho que seja uma coisa muito legal. Quando eu percebo que a criança tá muito tímida, mas que ao mesmo tempo ela já conseguiu se ligar um pouco mais em mim, então eu percebo que ela tá um pouco mais afastada do grupo, porque é muita gente, né, para ela poder entrar, para ela poder sentir a vontade. Aquela criança específica eu costumo acolher bastante. Então, assim, eu costumo perguntar: você quer sentar do meu lado? Senta aqui do lado da Pro. Às vezes, se tá muito tímida, eu coloco no meu colo mesmo, ali no comecinho, na hora do aquecimento, enfim. Coloco ela no meu colo, ela começa fazendo algumas coisas no meu colo, e aí aos pouquinhos eu vou conversando com ela e falo: ó, agora pra gente fazer direitinho esse movimento, é melhor você sentar do ladinho da Pro. Quer sentar aqui do meu lado? E aí ela, às vezes, naturalmente, ela já se sentiu mais tranquila, já se sentiu mais segura e já vai pro ladinho sozinha. Eu gosto muito de começar também a gente se apresentando, né? Então eu digo meu nome, elas dizem o nome delas. Eu coloquei no IGTV uma atividade que eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, mas é uma coisa bem simples, que às vezes facilita até por conta delas estarem muito tímidas. Então, para elas não terem que se apresentar para mim ou se apresentar para o resto da turma, eu costumo levar uma bonequinha. Eu vou pegar essa aqui hoje para vocês verem. Ela tá toda beijada já, não sei se vocês conseguem ver as marcas de batom. Porque o que eu faço? Eu levo essa bonequinha nas primeiras aulas e elas têm que dizer o nome para essa bonequinha. E normalmente funciona bem mais do que a gente ficar todo mundo olhando, né, para aquela criança e ela ter que dizer o nome dela. Então, essa boneca, as minhas bonecas variam de nome, normalmente, às vezes eu sempre deixo elas dizerem um nome no comecinho, eu falo: "Ah, eu trouxe uma boneca bailarina para vocês, vamos colocar o nome nela?". E aí, normalmente tem uma ou outra que fala um nome. E aí a gente usa esse nome, e aí eu digo: então agora a gente precisa dizer o nosso nome para nossa amiga. E aí eu vou passando, elas vão passando de uma para outra e elas olham para a boneca e dizem o nome delas.
E aí eu já consigo entender, consigo ouvir o nominho delas, né? E elas ficam mais à vontade em falar. Eu senti que ajudou bastante. Esse ano eu utilizei bem esse exercício, sim, no comecinho, e ajudou bastante pra gente poder, na verdade, se conhecer, né? Nesse primeiro momento em que elas não querem muito olhar e serem vistas. E aí uma estratégia que eu uso bastante nesse comecinho, assim, de semestre, comecinho de ano, é colocar as meninas para fazerem atividades juntas. Então eu uso muito exercício em dupla, exercício em trio, exercício em quarteto, às vezes o grupo inteiro fazendo o exercício, para que elas possam interagir. É bacana ter o exercício em dupla, por exemplo, porque elas podem revezar as amigas, né? Às vezes a gente tem meninas que têm mais afinidade, enfim, ou então meninas que já estudam juntas. Óbvio, se a gente tá numa escola, né, que a gente também dá aula em escolas de educação infantil, elas já estão juntas o tempo todo, mas elas sempre têm mais afinidade com uma outra. Então eu costumo dar uma trocadinha, assim, né, entre as amigas, para que elas se conheçam. E é legal porque a gente tem a questão do contato físico mesmo, de segurar na mãozinha uma da outra, ou então eu também proponho exercícios em que elas tenham que se abraçar no final, ou darem voltinha, fazer uma rodinha, e isso ajuda bastante porque elas interagem com outras meninas e conseguem se aproximar. E uma coisa que eu não posso deixar de insistir, que eu tenho aqui já no canal também outros vídeos, vou tentar deixar um linkado aqui que fala sobre a importância da família, da nossa relação com a família das crianças, é justamente isso. É muito interessante, muito bacana desde o início do ano, desde quando ou então uma criança entra na sua turma, você acolher os pais também, acolher aquela família para poder deixar o pai também à vontade, a mãe à vontade, a avó, a madrinha, enfim, quem tá ali convivendo bastante com aquela criança e com você, a mostrar um pouquinho do seu dia a dia, a mostrar um pouco da rotina da criança e compartilhar com você todas as dúvidas, todas as expectativas que elas têm, né? Porque a gente tá ali construindo, ajudando a construir um serzinho que vai virar uma pessoa, uma pessoa adulta daqui a alguns anos. E muito disso vem realmente dessa primeira infância, né? Dessa construção que a gente está elaborando junto. Então, família, professor, escola tem que caminhar junto e tem que se ajudar. E eu digo isso também para quem não tem tanto contato com os pais, por exemplo, eu também dou aula em escola de educação infantil. E eu não tenho um contato tão direto como eu tenho no estúdio de dança. Mas eu tenho contato com as professoras de sala de aula. E as professoras de sala de aula, normalmente, elas conhecem muito mais a criança do que você, né? Porque elas ficam muito mais tempo com elas do que a gente. Então, se aproximem também dessas professoras, se mostrem disponíveis para poder trocar informação, para poder conversar com as pros, né? E ela poder conversar com você para que a gente possa ajudar realmente no estímulo dessa criança, né? A gente precisa, acho que ter claro que a criança está em desenvolvimento e tudo que tem ali na escola, os projetos do colégio, os projetos do estúdio de dança, enfim, são para a gente poder auxiliar nesse desenvolvimento. E aí a gente tem que trabalhar junto, tá bom? Foi mais ou menos isso. Esse é o objetivo número 1, que tá lá naquele meu vídeo sobre planejamento anual. Depois a gente vai falar sobre os outros 3. Então acompanhem por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado e coloquem aqui nos comentários se vocês também pensam da mesma forma, se vocês costumam estimular esse vínculo e essa interação entre a turma, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço por vocês terem assistido e se inscreve no canal e curte também, tá bom? Um beijo e até o próximo.